Maria e Marcelo, uma história de perdão, fé e transformação. Maria era uma mulher simples, com um coração cheio de sonhos. Mas a vida lhe reservou desafios que poucos poderiam imaginar. Desde jovem, aprendeu a trabalhar duro para sobreviver. Quando conseguiu um emprego como empregada doméstica em uma mansão luxuosa, pensou que finalmente havia encontrado estabilidade. Morava nos fundos da propriedade, em um pequeno quarto que, apesar de simples, oferecia um teto seguro e comida na mesa. No início, tudo parecia tranquilo. Seu chefe, um homem rico e influente, tratava com indiferença, como se ela fosse invisível. Mas, aos poucos, ele começou a observá-la mais de perto, com olhares que deixavam Maria desconfortável. Ela tentava ignorar, dizendo a si mesma que estava apenas sendo paranoia, até que, numa noite fria e chuvosa, algo terrível aconteceu. Era tarde, e Maria estava terminando de arrumar a cozinha e dormir. O silêncio da casa era interrompido apenas pelo som da chuva batendo nas janelas. De repente, ouviu passos pesados atrás dela. Antes que pudesse reagir, seu chefe a agarrou com força, tapando sua boca para que ela não gritasse. Maria lutou, implorou, mas ele era muito mais forte. Naquela noite, ela foi violentada de maneira brutal. Quando tudo acabou, ele simplesmente saiu do cômodo, como se nada tivesse acontecido. Maria ficou ali, encolhida no chão frio, tremendo de medo e dor. Sentia-se suja, humilhada, como se uma parte de sua alma tivesse sido arrancada. Não conseguia entender como alguém podia ser tão cruel. Chorou até perder as forças, perguntando-se por que aquilo havia acontecido justamente com ela. Aquela noite se transformou em semanas de sofrimento. Maria mal conseguia dormir. Toda vez que fechava os olhos, revivia o momento em que foi abusada. As lágrimas escorriam sem parar, molhando o travesseiro enquanto ela orava fervorosamente. Asterisco, Senhor, porque isso aconteceu comigo? Eu só queria viver em paz. Por favor, me ajude a suportar essa dor. Me dê forças para seguir em frente. Asterisco. Apesar de toda a escuridão que a cercava, Maria encontrava conforto em sua fé. Acreditava que Deus tinha um propósito maior, mesmo que ela ainda não conseguisse enxergá-lo. Todas as noites, depois de chorar até cansar, ela se ajoelhava ao lado da cama e orava, pedindo coragem para enfrentar o dia seguinte. Passaram-se alguns meses e Maria percebeu que algo estava diferente. Sentia náuseas frequentes, cansaço excessivo e alterações no corpo. No início, achou que fosse estresse, mas logo veio a terrível suspeita. Ao confirmar que estava grávida, sentiu o mundo desabar sobre seus ombros. Como poderia criar um filho fruto de um ato tão violento? Mais uma vez, ela quis desistir de tudo. Pensou em fugir, em sumir, mas então lembrou-se das palavras que sua avó sempre dizia: Deus nunca dá um fardo maior do que podemos carregar. Maria decidiu que, por mais difícil que fosse, ela lutaria por aquele bebê. Ele não tinha culpa do que havia acontecido. E ela sabia que Deus havia colocado aquela criança em sua vida por algum motivo. Com o coração partido, mas determinada, ela começou a preparar-se para a maternidade. 9 meses depois, nasceu Marcelo. Um menino lindo, com olhos brilhantes e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Maria o amava incondicionalmente, mas sabia que, quando ele crescesse, teria que contar a verdade sobre sua origem. Não queria que ele descobrisse por outra pessoa ou que crescesse idealizando o pai que nunca conheceu. Marcelo cresceu ouvindo as histórias da mãe. Embora Maria tentasse transmitir amor e perdão em suas palavras, ele não conseguia evitar sentir raiva. Como alguém podia fazer algo tão horrível com a própria mãe? O ressentimento tomou conta de seu coração, e ele jurou que, quando fosse adulto, faria justiça. Anos se passaram, e Marcelo tornou-se um jovem determinado e corajoso. Decidiu confrontar o homem que considerava responsável por todas as lágrimas de sua mãe. Armado com uma pistola, ele foi até a mansão onde Maria havia trabalhado tantos anos.
A casa era ainda mais imponente do que ele imaginava, cheia de luxo e ostentação. Ao entrar, foi recebido por seguranças, mas conseguiu passar, determinado a enfrentar seu pai. Quando finalmente chegou à sala principal, encontrou o homem sentado em uma poltrona, velho e frágil, muito diferente do monstro que ele havia idealizado. Antes que Marcelo pudesse dizer ou fazer qualquer coisa, uma voz suave ecoou em sua mente: asterisco, filho, eu estou aqui. Asterisco era Deus falando ao seu coração. Naquele momento, Marcelo sentiu uma paz inesperada. Lembrou-se das palavras de sua mãe, que sempre ensinou que o ódio só gera mais ódio. Ele abaixou a arma e olhou para o homem à sua frente. Eu vim aqui para te matar, disse Marcelo, com a voz trêmula. Mas agora vejo que você já está morto por dentro. Você tirou tanto da minha mãe, mas eu não vou deixar que tire mais nada de mim. O homem, surpreso e arrependido, começou a chorar. Pela primeira vez, ele reconheceu o mal que havia feito. Pediu perdão a Marcelo e a Maria, embora soubesse que suas palavras nunca poderiam apagar o passado. Marcelo saiu da mansão com o coração mais leve. Ele percebeu que o perdão não é um presente para o outro, mas uma libertação para si mesmo. Voltou para casa e abraçou sua mãe, dizendo: mãe, eu escolhi perdoar, não porque ele mereça, mas porque eu mereço paz. Juntos, eles oraram: Senhor, obrigado por nos dar força para superar o mal com o bem. Ajuda-nos a seguir em frente, curando nossas feridas e transformando nossa dor em amor. Que possamos ser luz para os outros, mostrando que o perdão é o caminho para a verdadeira liberdade. A partir daquele dia, Marcelo e Maria começaram uma nova fase de suas vidas. Eles aprenderam que, mesmo diante das maiores injustiças, o amor e o perdão têm o poder de transformar corações e restaurar esperanças. Às vezes, somos colocados em situações que parecem impossíveis de superar. Mas é nessas horas que precisamos lembrar que o perdão não é fraqueza, é força. Deus nos convida a largar o peso do ressentimento e a encontrar paz em sua presença. Que possamos, como Maria e Marcelo, escolher o caminho do amor e da reconciliação, confiando que Ele pode transformar qualquer tragédia em testemunho de fé.